Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer esses lindos cestos organizadores utilizando material sintético. A organização para mim, ela é fundamental porque ela ajuda na praticidade do dia a dia. E se você gosta de peças para organizar a sua casa ou qualquer cantinho do seu ateliê e, é claro, para vender, você vai adorar produzir essa aula junto comigo. Na aula de hoje, eu vou te ensinar utilizando a máquina de costura mecânica da Janome, a 3022. Você vai ver como dá para costurar material sintético na máquina de costura doméstica com facilidade. É só utilizar os materiais e a técnica correta. Então vamos lá, qual que é a proposta desse cesto? Vocês estão vendo aqui diferentes cestos. Você pode produzir ele do tamanho que você quiser, de acordo com a utilidade que você tem para organizar as coisas. O que é muito legal? Eu quis trazer aqui uma peça que tivesse essa alusão ao couro, que dá muita sofisticação para as peças, mas hoje em dia a gente tem tanto material de sintético bom no mercado que cada vez mais a gente vê aí crescendo. Aqui no ateliê o meu foco sempre é tecido, eu adoro, mas é claro que eu quis muito produzir essa peça. Por quê? Porque eu estou fazendo uma peça em benefício próprio, eu estou decorando ali o lavabo da área da piscina e aí eu decidi fazer essa peça. Por quê? Porque como é um material sintético, ele é de muito fácil limpeza e aí dá para você organizar aquilo que quiser. Eu coloquei aqui, ó, as toalhas dobradinhas. Eu acho que deixa um charme, mas também dá para organizar coisas de escritório. Em qualquer ambiente que você colocar essa peça, com certeza ela vai trazer sofisticação. E eu acho que esse material, como madeira, couro, ela sempre traz também muito conforto, muito aconchego ao ambiente. Aqui, gente, eu fiz vários testes para a gente poder desenvolver essa aula de hoje, que vai ficar perfeita. Primeira coisa, eu usei somente material sintético, aquele bem fininho, é um PVC 0.4, sem estrutura nenhuma, apenas com as alças de montana. Eu quis fazer essa peça toda em montana, só que esse material ele ia encarecer muito o custo da nossa peça. E apesar de eu estar fazendo aqui para utilizar na minha casa, eu sei que vocês aí do outro lado vai fazer esse tipo de peça aqui para empreender. Então eu quis trazer uma solução mais em conta e que desse, né, essa mesma beleza, essa mesma estrutura que o montana daria pra gente. Então a gente vai substituir e vai usar aqui no passo a passo somente a alça em montana. E o restante a gente vai fazer toda com PVC 0.4 e eu vou contar todos os segredinhos para você estruturar e deixar essa peça super durinha, super fininha. Mas aqui eu trouxe para vocês dois modelos de peça. Essa daqui que só tem material sintético por dentro e por fora. E como vocês podem ver, ó, ela não tá com estrutura, ela amoleceu, não ficou legal. E essa daqui, que ela tem material sintético por dentro e por fora e apenas uma camada de PVC não, de TNT, tá? Uma camada aqui de TNT. Eu achei que ela poderia ficar mais estruturada. E uma coisa que você tem que perceber também é o seguinte: tudo vai depender da altura e da largura da sua peça. Se você fizer uma peça assim, ó, aqui, essa daqui de frente, ela tem 18 por 18 quadradinho, uma camada de TNT, gramatura 150, vai dar super ok. Se você quiser fazer ela mais alongadinha, como eu fiz aqui, você vai precisar estruturar com duas. Então, vamos lá, prestem atenção nas dicas. Na aula de hoje eu vou fazer a peça bem estruturada e depois você pode ir adaptando conforme o seu uso ou conforme o pedido do seu cliente. E aqui são os materiais que a gente vai utilizar para produzir essa aula. E na descrição desse vídeo eu tô deixando para vocês as medidas exatas que eu fiz o meu cesto. E eu vou ensinar para você como medir e tudo mais, e você pode super adaptar para fazer o seu cesto do tamanho que você quiser. Aqui eu vou usar o PVC com fundo de malha, tá? Esse daqui é um 0.4, ele é bem fininho. Vou estar utilizando também o TNT, gramatura 150, esse que é aquele mais firminho. Uma alça de montana.
Aqui em cada extremidade eu coloquei um pedacinho de fita dupla face que vai me ajudar na hora de aplicar. Essa alça aqui de Montana, ela é 1,5, tá? E ela tem 3 centímetros e eu cortei ela aqui, ó, deixa eu confirmar a medida, com 20 centímetros. Para costurar, você pode estar utilizando a linha de poliamida 60, mas eu não vou utilizar essa linha. Por quê? Porque eu não tenho aqui na cor do meu material. Eu dificilmente trabalho com sintético, quando eu faço alguma coisa são pequenos trabalhos, então eu vou estar utilizando a linha de bordado, que é a linha trilobal da bordadeira, tá bom? Essa daqui é uma linha de poliéster, gramatura 120. A primeira dica em relação à sua máquina de costura. A minha máquina de costura é uma máquina mecânica, que é uma máquina que já aguenta costuras pesadas. Você consegue também fazer na máquina eletrônica. Eu testei aqui na minha e consegui fazer. Porém, algumas dicas muito importantes. Eu vou estar utilizando na bobina da minha máquina de costura a mesma linha em cima e embaixo, mas porque eu estou utilizando a linha de poliéster trilobal, tá? Gramatura 120 em cima e embaixo. Se você estiver utilizando a linha de poliamida, essa daqui 60, ela é uma linha bem forte, tá? Ó, a gente puxa, você corta o seu dedo, mas você não quebra ela. Já a linha aqui de bordado, ela é uma linha mais resistente, ó, só que eu puxo, eu consigo quebrar ela. Então, na bobina, você pode utilizar qualquer linha que quando você puxe, ela arrebenta, tá bom? Por quê? Porque se você colocar uma linha dessa na sua bobina, você vai danar com a sua máquina. A gente não quer isso, tá? Então, você pode estar utilizando uma dessa. Ah, Eliane, no meu ateliê eu tenho só esse tipo de linha aqui, que é aquela linha de poliéster, que é a 120 também, mas ela tem um pouco de composição de algodão, posso utilizar? Ela é uma linha mais fraca, ó, puxei, ela já arrebenta. Para esse tipo de material, eu não indico que você tá utilizando essa linha. Se você quiser utilizar ela na bobina, ok, tá? Ela é uma linha que arrebenta, ok. Você vai ter uma linha mais forte em cima, mas se você tiver a linha de bordado, é melhor que você coloque na bobina e também na parte de cima. Na bobina, a hora que você for encher, você vai passar naquele tensorzinho do enchimento da máquina de costura 2 vezes, tá? Porque essa linha aqui é uma linha mais escorregadia e ela precisa de um pouquinho mais de tensão. Então, você vai passar 2 vezes. Para costurar, eu vou estar utilizando uma agulha para couro tamanho 16, tá bom? Caso você não tenha agulha para couro, você pode utilizar a agulha universal também. Eu testei com ela, deixa eu pegar uma aqui. Ó, pode estar utilizando a agulha universal também, não tem problema, tá? Calcadores, qual que eu vou utilizar? Ah, eu tenho esse calcador aqui branquinho, que é aquele que é para costurar plástico, material sintético, que desliza, tal, dá para costurar com ele? Ó, o ideal é que você costure com o calcador de rolete. Por quê? Esse daqui vai costurar? Vai costurar. Mas vai ter um momento que a gente vai fazer a união aqui, ó, de 4 camadas desse material sintético. Por isso que eu escolhi o 0,4, que é bem fininho. Na hora que você unir essas 4 camadas, esse calcador vai te dar dificuldade e ele também vai forçar mais o motor da sua máquina. Então, por isso que eu indico o calcador de rolete. E por que que eu indico esse calcador aqui de rolete? Esse calcador, ele é um calcador utilizado para aumentar a tração exercida do tecido, tá? Lembrando que a gente está costurando em máquina doméstica e a gente tem somente o dentinho empurrando o tecido na parte de baixo. Então, utilizando esse calcador aqui, ele te ajuda a movimentar o tecido na parte de cima também. Por quê? Porque ele vai transportar melhor os tecidos, principalmente esses tipos de tecido que grudam ou que escorrega, como o vinil, como o veludo, como couro, suede, organza, vários tecidos. Então, caso você precise escolher para comprar um dos dois, você pode comprar esse, que ele vai dar função para você costurar tanto os mais leves, como vai dar para você costurar os mais grossos também. Só que já esse daqui não dá para você costurar um tecido muito grosso, tá? E aí, quanto mais difícil for de transportar o tecido, no nosso caso que a gente vai ter aqui
8 camadas, pior vai ficar o resultado se você estiver usando um calcador desse e também tem que se atentar ao ponto da sua máquina. Na hora de costurar, eu vou deixar o ponto em 4 milímetros. Não faz esse ponto muito pequeno, por quê? Se você faz esse ponto muito juntinho, você vai serrilhar o seu material e aí ele vai rasgar com facilidade. Então, calcador correto e o ponto mais aumentado vai ajudar você a fazer esse trabalho com mais facilidade. Essa minha peça aqui, eu cortei ela medindo 59 centímetros por 52 centímetros. Em cada canto, eu marquei uma caixinha de leite de 15 centímetros. Então, posicionei a minha régua aqui no cantinho, 15, 15. E eu fiz isso nos 4 lados. Aqui, ele fica com 15 de altura. Eu marquei o meio, que é 7,5. Eu fiz tudo aqui pelo avesso, para marcar a minha peça e facilitar na hora de eu costurar a minha alça. Feito isso, eu vou fazer isso em 2 partes, tá? Porque uma vai ficar pro lado externo e a outra vai ficar pro lado interno. E aí eu recorto e eu vou ficar com esse resultado aqui, tá? Das caixinhas de leite, aqui tá marcado. Em cada canto, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro. Para que eu tô fazendo essa marcação? Porque depois, pelo lado direito, eu vou vir aqui, ó, vou encostar a alça de montana e vou costurar ela. Desse lado aqui, ó, eu já fiz isso. Você tem a opção de costurar essa alça dos 2 lados ou de apenas um lado. Tudo vai depender como que você vai utilizar. De repente você vai utilizar fazendo um cesto para colocar cobertorzinho, mantinhas. É legal ter dos 2 lados. De repente você vai utilizar para colocar num armário e você precisa ter só uma alça. Como montana é um material mais caro, você pode optar por colocar somente de um lado. Eu colocaria aqui na minha peça somente de um lado, mas eu vou aplicar do outro lado também para poder demonstrar para vocês como que vai ficar o resultado. E aí eu aplico somente do lado que vai ser o lado externo da minha peça. Do lado interno a gente não vai precisar. Então eu venho aqui na minha peça, na minha marcação, vou pegar o meu agulhão, ó, e vou fazer um furinho vazando do outro lado, ó, dessa forma aqui, para eu saber aonde que é que eu devo posicionar a minha alça de montana. Vou tirar aqui, ó, a película da minha fita dupla face. E agora aqui, ó, eu posiciono o meio dela bem em cima do meu furinho. E do outro lado, a mesma coisa. Venho aqui, ó, e vou medir com a minha régua. Tem que dar 7 centímetros, tá? Ó, deu 7 centímetros certinho. Gente, ó, eu falei 3 centímetros, mas foi 2,5 pra dentro, tá? Ó, 2,5 de cada lado. Aqui tá ok. E agora eu vou passar aqui, ó, uma costura de pesponto, fazendo um X pra poder prender a minha alça. Caso você queira, você pode também estar aplicando rebites, tá? Eu vou preferir fazendo com costura, porque eu acho que o resultado fica mais bonito. Pessoal, então eu fico com 2 partes aqui, ó, do PVC 0.4, já está cortado. E aí eu fiz a mesma coisa com o TNT. O TNT é o gramatura 150 e eu cortei ele 2 centímetros menor. A minha peça tá com 52 por 59 e o TNT ele tá com 50 por 57. Por quê? Na hora da gente costurar, a gente vai fazer isso daqui para dar estrutura na nossa peça. Ó, a gente vai colocar ele dessa forma e aí eu não vou costurar pegando no TNT, porque eu não quero adicionar mais camadas para ficar a minha costura ainda mais grossa. Então, o TNT, ele precisa ser menor pra gente não costurar nele, tá bom? Ele vai servir somente como estrutura da nossa peça. E aí, a gente vai ficar aqui, ó, com 8 partes de 15 por 15 que vai sobrar do PVC e também do TNT. Reserva ela aí no seu ateliê. Pense em alguma coisa para você produzir ou deixa ela guardadinha, porque com certeza eu vou tentar dar utilidade, montar alguma peça para a gente produzir e se eu fizer essa peça eu trago aqui para ensinar para vocês. Então vamos lá, vou começar aqui costurar
Eu deixei a minha linha aqui, ó, mais comprida, tá? Preste atenção para começar e deixar ela mais comprida. Porque diferente na costura do tecido, a gente não vai fazer retrocesso no sintético. E vou costurar. E aqui agora, depois de feito todo o meu quadrado, eu vou fazer um X. Ó, terminei aqui o último ponto. Vou puxar aqui a linha, ó, com sobra. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma agulha e os 2 fios de linha que sobraram aqui em cima, eu vou cortar eles, vou deixar eles do mesmo tamanho. Vou passar aqui, ó, pela minha agulha. E vou trazer ele de volta aqui no avesso da minha peça. Trago ele aqui e agora, ó, eu junto aqui 2 fios que ficaram, os 2 fios da parte de baixo, com os 2 fios da parte de cima e vou dar um nozinho. Assim, na parte de cima, eu não fico com retrocesso e eu vou ficar com um acabamento bem bonito. Uns 3 nozinhos aqui, ó, só para garantir que não vai escapar o meu ponto. E vou cortar aqui o excesso. Na parte de cima, ficou dessa forma o meu acabamento. E agora eu vou repetir todo esse processo que eu fiz aqui, na parte de baixo ficou assim, desse outro lado também. E eu já fiz a mesma coisa nessa outra alça aqui. E agora eu vou estar utilizando a cola em spray para poder prender aqui o meu TNT no meu material sintético, que é o PVC. Então, eu vou agitar aqui conforme a embalagem, vou espirrar nessa parte toda, por isso que antes, né, eu já coloquei aqui a minha alça. Vou fazer a mesma coisa aqui no meu PVC também. Quando ela estiver dando aderência, que ela fica assim, ó, colando, como se fosse uma fita mesmo, crepe, aí eu venho com essa parte e posiciono aqui no meu PVC. Vou fazer isso nas 2 partes e depois a gente já vai montar a nossa peça. Pessoal, então após aqui, ó, o tempo de mordência aqui da minha peça, ela fica colando, tá? Eu vim aqui, ó, e coloquei o meu TNT em contato com o PVC. Fiz aqui nessa parte, que vai ser a parte interna do meu cesto. E fiz também na parte externa, que será a parte externa do meu cesto. E agora, feito isso, com as 2 partes coladas, eu vou colocar um pouco de cola aqui nessa base do PVC e aqui também nessa outra base. E agora eu vou fazer isso, ó. Eu vou colar uma parte na outra parte. Caso você não queira colar, você pode também fazer o uso, para ser um pouco mais rápido, da fita dupla face, alguma coisa, somente para poder segurar a sua peça firme aqui e facilitar na hora da gente costurar. E agora colei a parte do forro com a parte aqui externa, tá? Já tá tudo pregado. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou, na máquina de costura, passar uma costura desse lado e desse outro lado, com a mesma margem de costura, tá? Aqui eu decidi utilizar a margem de costura de 0,75. Feito isso, depois eu vou começar a unir as minhas partes. Então, eu venho aqui, pego a minha peça, vou vir aqui, vou unir dessa forma, ponta com ponta. Coloco clipes.
e vou costurar. E vou fazer isso nos 4 lados e aí já tá montado o nosso cesto. Então, aqui terminei as minhas costuras, fiz um nozinho aqui em cada ponta das linhas que ficaram. E agora, eu vou começar a unir aqui as minhas laterais e costurar. Eu alinho aqui as minhas costuras. Agora, minha dica para vocês. Existe o calcador, que é um calcador de elevação. Eu não vou lembrar o nome dele agora aqui para poder falar para vocês. Mas é um calcador que, quando a gente começa, o calcador vem aqui reto, tá? Quando você vai iniciar a sua costura, o calcador ele é reto. E aí o pé ele fica assim, ó, ele fica inclinado. Isso faz com que ele tenha menos tração para puxar. Existe o calcador que ele se ajusta e fica rente, e aí ele começa a puxar a sua costura desde o início com facilidade. Não é o caso desse, porque a gente está utilizando o calcador de rolete. Então, o que a gente vai fazer? Um daqueles retalhinhos, ó, eu vou dobrar ele aqui, então, ó, faço 2 camadas, e aqui eu vou dobrar em 6 camadas. Pra quê? Pra dar a mesma altura que eu tenho aqui. Eu vou colocar ele aqui atrás, tá? Do meu calcador, e aí eu começo com a minha peça aqui, ó, porque assim ele vai estar o calcador nivelado e ele consegue puxar a minha peça desde o começo para eu ter um acabamento mais bonito na minha costura. Na parte de baixo da minha peça, eu fiz retrocesso, tá? Então, aqui eu vou cortar rente. E aqui eu vou dar um nozinho pra poder garantir aqui o meu acabamento. Eu até fiz um retrocesso aqui no início, mas de um pontinho, tá? Eu não quero fazer retrocesso pra costura ficar bem bonita. Ó, e aqui já tá costurado, tá? As minhas 4 camadas. E eu vou repetir esse processo em todas as etapas aqui, ó. E aí, eu sempre vou usando o auxílio desse retalhinho de sintético que tá ali, pra ajudar o meu calcador a ter atração já estando na altura. E aqui está o nosso cesto finalizado. E aí, depois aqui de pronto, o que eu fiz? Se você perceber assim, ó, aqui do lado de dentro tem alguma rebarbinha, você pega uma tesourinha dessas assim, ó, de cabo alongado aqui, ó, e curvado, e você vai refilando aqui para poder retirar o excesso. Eu tenho uma de tecido e outra de sintético aqui no ateliê. Está pronto aqui, ó, o nosso cesto de sintético. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a como produzir junto comigo esse lindo cesto de sintético. Gente, eu acho que esse cesto vai deixar maior charme em qualquer lugar que você colocar, porque ele traz aquela sofisticação, sabe daquele ambiente chique? Acho que é a cara da riqueza. Se você gosta de peças como essa, aproveita, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal
e comentar aqui abaixo se você quer mais peças assim, que sejam peças diferentes daquilo que eu sempre estou trazendo por aqui com tecidos. E para costurar essa aula, eu utilizei a minha máquina de costura mecânica da Janome, a 3022. Se você quer adquirir uma máquina como essa, que aguenta costurar camadas e diversos tipos de tecido, aqui nas informações desse vídeo, eu tô deixando para você o link do site da Janome e também o meu cupom de desconto para você garantir 5% de desconto aí nas suas compras. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!